Uma pergunta que muita gente se faz: por que o planeta Terra se chama assim se a maior parte dele é composto por água? Tem uma outra questão que passa despercebida também, é o fato de que todos os planetas do Sistema Solar possuem um nome de uma divindade da mitologia romana: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, por exemplo. E a Terra? Por que ela não tem um nome de uma divindade? Se a gente pudesse dividir o planeta em 4 partes, dessas 4 partes, 3 seriam compostas exclusivamente por água, enquanto somente uma parte seria correspondente à Terra. Ou seja, aproximadamente 75% do nosso planeta é composto por água. É importante ressaltar que, apesar de toda essa quantidade de água disponível, somente 3% dela corresponde à água doce, que é a que nós podemos utilizar para o nosso consumo direto. E ainda tem uma observação: desses 3%, uma grande parte se encontra presa em geleiras e lençóis freáticos, sobrando, portanto, uma pequena quantidade nos rios e lagos, que é de onde normalmente a utilizamos. Sobre as propriedades da água, eu queria tratar aqui com vocês algo que nós chamamos de propriedades organolépticas. São propriedades das quais nós podemos identificar com os nossos sentidos. Por isso, da palavra organoléptica, pois são sentidas pelos nossos órgãos. A água pura possui 3 propriedades organolépticas. A primeira propriedade é que ela tem que ser incolor. Ela não pode possuir nenhuma cor. Outra propriedade é que ela tem que ser inodora, ou seja, ela não pode possuir nenhum cheiro, nenhum odor. E por fim, ela tem que ser também insípida, que é não possuir sabor. Se por algum acaso a água apresentar cor, cheiro ou sabor, muito provavelmente essa água não está pura. Então, essas são as propriedades organolépticas da água. São as propriedades que podemos identificar com os nossos sentidos: visão, olfato e paladar. Além dessas propriedades, existe uma propriedade muito importante da água, que é a questão dela ser um solvente. O que significa dizer que a água é um solvente? Então aqui eu tenho, por exemplo, o sal de cozinha e um pouquinho de água. Observando aqui, não tem cor, não tem cheiro e não tem sabor. Então essa água é pura. Ao adicionar um pouquinho de sal, a gente percebe que com o passar do tempo, ele vai desaparecendo dentro da água. Na realidade, ele não desaparece. Ele entra na estrutura química da água, dividindo espaço com as moléculas de água, o que vocês vão aprender aí mais na frente numa ciência chamada química. Notem que o sal que eu despejei dentro da água se dissolveu, ou seja, a água dissolveu todo o sal. Essa propriedade da água ser um solvente é muito importante porque é por meio dessa propriedade que nós utilizamos a água para ingerir nutrientes e sais minerais que estão dissolvidos nela. Outro detalhe é que a água dissolve também líquidos e gases, por isso os animais marinhos conseguem sobreviver debaixo da água, porque eles conseguem extrair o gás oxigênio que está dissolvido na água, ok? A propriedade da água de ser um solvente, infelizmente, possibilita com que ela seja muito fácil de se poluir. Como assim? Esgotos, lixos industriais, lixos urbanos, quando eles são despejados diretamente na água de forma indevida, rapidamente eles são dissolvidos por ela, fazendo com que essa água não tenha mais as suas propriedades de pureza. Daí, quando a gente sente aquele cheiro desagradável vindo de um rio, provavelmente a sua água já está contaminada. Não é, portanto, mais uma água potável.